Marcos César Romero Moraes. Eu sou juiz federal hoje em Maringá, na segunda vara, e eu tenho uma ligação muito especial com a Vara Federal de Campo Mourão, no caso, hoje, subseção de Campo Mourão. Eu comecei na Justiça Federal na primeira região, na Vara Federal de Uberaba, depois me removi à Vara Federal de Joinville e depois me removi para a Vara Federal de Maringá. Na sequência, eu me promovi juiz federal em Campo Mourão e lá permaneci entre 2002 ao final de 2004. Foram 3 anos bastante intensos, foram 3 anos de muito trabalho e de muita alegria. Tenho grandes lembranças, grande carinho pela cidade de Campo Mourão e especialmente pela Justiça Federal de Campo Mourão. Quando cheguei, a primeira vez que eu estive em Campo Mourão foi de passagem, que nós estávamos indo a um evento em Guarapuava, salvo engano, e estávamos nós, um grupo de juízes aqui de Maringá, e passamos por lá e para visitar o doutor Erivaldo, parece que ele não ia para o evento, e passamos por lá, e eu até então eu não tinha pensado que eu poderia pedir uma promoção para Campo Mourão. Eu pedi a promoção antes para Londrina, não consegui, e nessa visita que eu fiz rapidamente com os colegas lá em Campo Mourão, eu conheci o ambiente e tal, achei muito confortável o lugar, tal, apesar do calor muito grande, não tinha ar-condicionado na secretaria, mas eu gostei do ambiente. Na ocasião era o doutor Erivaldo, o juiz federal, e o diretor era o Elcio, diretor de secretaria. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E assim que abriu o edital de promoção, eu me inscrevi e para lá fui promovido. Coincidentemente, lá reencontrei um amigo antigo, parente de um amigo meu, de um colega promotor de justiça, que era servidor e estava na direção da secretaria. E ali pude formar uma boa relação com esse servidor, que é o Juliano Rebola, que é o diretor de secretaria. Hoje, aqui em Maringá, estamos trabalhando juntos há 22 anos e eu o conheci como diretor de secretaria em Campo Mourão. Então, foi uma feliz coincidência logo de início na minha carreira lá em Campo Mourão. E durante esses 3 anos de trabalho lá em Campo Mourão, eu só guardo alegrias e ótimas lembranças. Além da cidade ser muito boa, o ambiente de trabalho lá em Campo Mourão era muito bom. Os colegas servidores eram muito solícitos, muito eficientes. Era uma família, né? E isso se deve ao trabalho que o doutor Erivaldo e o diretor, o doutor Elcio, na época que iniciaram a vara, eles moldaram esses colegas, esses valorosos colegas. E quando eu cheguei, as coisas estavam prontas, né? No sentido de estruturação de servidores, de conhecimento, de método de trabalho. Isso foi muito fácil para mim. Foi uma maravilha. E fortaleci os laços com os colegas de lá. Os colegas juízes que passaram por lá, trabalharam comigo, tenho excepcionais lembranças, doutor Fabiano Bley, o Márcio Canali, o seu Mar Saraiva. Olha, era uma turma muito boa. Nós trabalhamos bastante, mas nós nos divertimos bastante, nós fomos muito companheiros. E em relação aos servidores, eu tenho um carinho enorme. Muitos deles são amigos meus até hoje, e, inclusive trabalhando em Maringá, de maneira que a minha passagem por lá foi excepcional. Tivemos momentos difíceis lá, que foi a criação do juizado especial. Era uma novidade e a vara era uma vara de competência plena, nós tínhamos criminal, tinha todo tipo de processo. E era muito processo, especialmente previdenciários. Tínhamos criminal também bastante intenso, em função
da rota Foz do Iguaçu, Maringá, São Paulo. Então, era bastante movimento no crime também. E o previdenciário também era importante. Uma certa manhã, eu recebi a visita lá em Campo Mourão do então desembargador, presidente do tribunal, doutor Teori Zavascki, que depois foi ministro supremo. E nessa visita, ele me surpreendeu com a seguinte pergunta, com o seguinte pedido. Ele disse para mim: Marcos, nós estamos passando aqui, na época eu acho que era o doutor Fernando Quadros, era o diretor do foro. Nós estamos passando nas subseções do interior e eu queria saber de você o que você acha de nós instalarmos um juizado adjunto aqui em Campo Mourão. E eu sabia da experiência do juizado adjunto de Maringá. Quando instalou, foi bastante tumultuado, porque era uma coisa muito nova, e era uma coisa muito nova ainda, e essa instalação era toda turbulenta, né, para a vara, formar um novo setor, um novo procedimento, e gerou aqui em Maringá uma avalanche de processo. Então, naquele momento, eu fiquei naquela situação com o doutor Teori e disse a ele: mas, doutor Teori, a gente está aqui conseguindo levar os nossos processos a contento, né? Dentro dos prazos, na medida do possível. Era muito processo, tínhamos aquela avalanche de fundo de garantia, mas na verdade, eu fiquei com medo, né, do juizado. E o doutor Teori falou: não, mas nós precisamos instalar, né? Eu falei: claro, doutor Teori, né? Óbvio. Então vamos instalar, né, o juizado especial adjunto, né? E instalamos o juizado, daí a alguns meses, instalamos o juizado e foi aquela avalanche de processo. Aí, nossa, era muito processo, muito, muito, muito processo. E aquilo multiplicou os números da vara, né? E multiplicou os números de audiências. Chegou ao ponto de eu ter que fazer duas salas de audiência para eu numa sala e para o colega juiz substituto em outra sala fazermos audiências ao mesmo tempo e todos os dias da semana. Então nós fazíamos audiência segunda a sexta, um dia da semana fazíamos crime. Então foi um turbilhão e nós sentimos um baque muito grande nesse momento. Foi muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo era muito gratificante, porque muitas pessoas que não tinham acesso à Justiça Federal passaram a ter. Então, a Justiça Federal naquela região ali passou a ter uma importância muito grande, porque multiplicou o número de demandas que vinham para a Justiça Federal. A maioria delas tramitava na Justiça Estadual, muito demorado, enfim. E aí, quando nós estávamos juizados, os advogados despertaram para isso e começaram a propor milhares de ações. E a gente foi tocando os processos e foi muito bom. Foi uma época muito produtiva mesmo. Os servidores vestiram a camisa e a coisa de fato aconteceu. É um fato interessante, bastante tumultuado da vara, mas foi algo que me marcou positivamente, porque foi um grande trabalho realizado e nós conseguimos superar, ultrapassar aquela fase aguda e fomos tocando da forma que nós pudemos, né? Então foi um período muito bom. Esse foi um fato curioso da jurisdição. Mas um fato curioso de Campo Mourão é que lá nós tínhamos um ministro que era referência na cidade e na Justiça Federal, que era o ministro Milton Luiz Pereira. O ministro Milton Luiz Pereira frequentava a cidade de Campo Mourão, quase todos os eventos oficiais, eles convidavam o ministro. E o ministro sempre ia na Justiça Federal fazer uma visita, né, aquela visita muito cordial, e ele gostava de estar conosco. E no juizado, ele esteve presente para instalar o juizado, fizemos uma festa, foi muito bacana. E uma das passagens do ministro Milton Luiz Pereira para o Campo Mourão foi especialmente marcante para mim, para os servidores, e eu tenho certeza para o meu colega Juliano, que é o diretor de secretaria atual meu,
e para o colega juiz federal Selmar Saraiva. Teve um evento no município, a prefeitura ia fazer uma reinauguração do Paço Municipal, e eles convidaram o ministro Milton Luiz Pereira para ser, digamos, a estrela do evento, porque ele tinha sido prefeito e construído aquele prédio da prefeitura. Então, nada mais justo do que convidá-lo para a reinauguração do prédio. Muito bem. Naquele dia, o ministro já estava aposentado. Ele foi a Campo Mourão e passou a tarde na Justiça Federal, comigo e com o juiz substituto, Selmar Saraiva. E falamos de muitas coisas. Ele contou os casos dele, da época de Campo Mourão, falou da condição dele de aposentado. Foi uma tarde assim de uma aula de vida que eu tive ali. E o ponto culminante foi que nós o acompanhamos às 7 horas da noite no discurso dele na frente da prefeitura, perante milhares de pessoas sentadas na rua, de pé, de umas 1.500 cadeiras na rua, na frente da prefeitura, e uma solenidade grande. E o grande orador seria o ministro Milton Pereira, e eu tive o privilégio de estar presente e ver a grandiosidade daquele homem naquele dia, e um grande orador. Fez um dos discursos mais bonitos que eu já vi. Então, esse dia foi marcante para mim, ver um colega que era juiz federal, ver um colega da justiça, um ser tão querido numa cidade e ser tão respeitado. Então, esse foi um dia marcante para mim e na vida de muitas pessoas. E é claro, Milton Luiz Pereira, toda vez que ia a Campo Mourão, visitava a justiça, e um colega que o recebeu depois de mim e antes de mim, sempre tem uma curiosidade a contar, porque ele era uma figura muito diferente. E inúmeras histórias do ministro. Bom, e sobre o trabalho no dia a dia, eu digo com toda tranquilidade, eu acho que foram os 3 anos de Justiça Federal que eu mais me senti bem na Justiça Federal em função dos colegas com quem trabalhei. Eu insisto em dizer isso. O ambiente era maravilhoso. No início, nós não tínhamos ar-condicionado na secretaria, era um calor medonho, mas não tinha problema. Não tinha problema. Depois colocou o ar-condicionado, ficou ótimo. Tínhamos muito processo? Não tinha problema. O trabalho era ótimo, o ambiente era ótimo. Poderia citar todos os colegas servidores juízes de lá, mas seria injusto se eu esquecesse alguém. Todos são excepcionais. Então, a história de Campo Mourão é a história dos seus servidores, a história das pessoas que passaram por lá. E é uma história de muito trabalho, muita dedicação e de muita satisfação para mim. Nesses 25 anos, nessa comemoração, nessa data marcante, eu queria cumprimentar os colegas, juízes e servidores que lá estão, hoje em Duas Varas, desejar a todos muita alegria, muita dedicação, muito respeito, e que a Justiça Federal continue prestando esse honroso trabalho e que continue tendo todo esse prestígio na comunidade, e que nós nunca deixemos de prestar atenção nos colegas que estão conosco, que estão constantemente em nossas vidas e que compartilham de todas as nossas dificuldades e também das nossas alegrias. Então, um grande abraço aos colegas de Campo Mourão e parabéns pelos 25 anos. Muito obrigado.